Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW X7. Na aula de hoje nós falaremos sobre ferramentas de desenho avançadas. As ferramentas de desenho, conforme nós formos ver as videoaulas, vocês vão até pensar um pouquinho assim, o porquê de serem apresentadas só agora. E o motivo é simples. Essas ferramentas trabalham basicamente com a criação de pontos, criação bruta de pontos. O que acaba levando a um viés um pouco mais complexo, já que toma como pré-requisito o conhecimento já em como se trabalhar com pontos, que nós fomos adquirindo de acordo com a prática das últimas aulas, desde a criação de formas até alguns métodos de preenchimento, alguns métodos de distorção, onde a gente mexeu um pouco com os pontos, até agora que nós criaremos os pontos diretamente através das ferramentas de desenho. Na aula de hoje eu apresentarei as ferramentas de mão livre, linha de 2 pontos e a ferramenta de caneta. Bem, vamos começar com a mão livre. A ferramenta de mão livre ela já vem por padrão aqui nessa caixinha de opção acima da ferramenta de mídia artística. Dentro aqui nessa setinha nós encontramos as outras ferramentas de desenho. Por padrão vamos escolher aqui a mão livre. A mão livre ela é uma ferramenta bastante simples de se utilizar. Lembra bastante a forma de desenho de programas como o Paint. Basta com o botão esquerdo escolher um ponto de início e livremente ir desenhando a figura. Aqui terminamos aqui. Como pode se observar aqui, diversos pontos foram criados durante o processo de desenho. Vai lembrar que as ferramentas criadas por desenho, quando fechadas, ou seja, o ponto final encontra o ponto inicial, podem ser preenchidas. Quando ficam em formas abertas, assim por exemplo, elas não podem ser preenchidas. Afinal, elas não têm um ponto de preenchimento. Agora, quando são fechadas, aí são passíveis de preenchimento. Certo. A ferramenta de mão livre ela não tem exatamente muito controle do desenho. Ela é, como o próprio nome diz, livre. Então, qualquer errinho, tremida na mão, no mouse, por exemplo, já acarreta uma mudança no desenho. Mas qualquer tipo de problema que venha a aparecer, algum erro, pode ser facilmente consertado depois editando os nós através da ferramenta de forma que discutimos em aulas anteriores. Certo. A próxima ferramenta é a linha de 2 pontos. A linha de 2 pontos ela é uma ferramenta que basicamente cria uma linha baseada em 2 pontos, um ponto inicial e um ponto final. Lembrando que as linhas podem ser estendidas utilizando como base um ponto criado por uma delas. E ao juntar-se várias linhas de 2 pontos, criamos um objeto fechado, separado. Bem, as linhas de 2 pontos apresentam alguns tipos de desenho um pouquinho diferente do que a mão livre, por exemplo. Fora, claro, o fato de termos que criar 2 pontos para desenhar. A ferramenta de mão livre, de linha de 2 pontos, desculpem, ela permite os modos de desenho de 2 pontos perpendiculares e tangenciais. Vou começar aqui com o perpendicular. A ferramenta de linha de 2 pontos perpendicular, ela cria uma linha perpendicular a uma linha base. Uma linha perpendicular, como alguns devem saber, é uma linha uma reta que faz 90 graus, ela corta em 90 graus, está em 90 graus em relação a uma outra linha. Vamos, por exemplo, criar aqui uma linha perpendicular a este lado desse triângulo aqui. Clicamos em algum ponto dele, vamos aqui, e
puxamos a nota. Opa, aqui estava desselecionado. Deixa eu criar aqui a linha correta. Pressionando aqui, perpendicular, certo. Bem, clicamos em algum ponto da linha aqui da nossa linha base e puxamos. Como vocês podem ver, de acordo com o que eu arrasto, a linha é arrastada junto. E, se parar para prestar atenção, verão que o ângulo que ela forma em relação à linha base é um ângulo de 90 graus, ou seja, é uma linha perpendicular a esta linha base. Deve-se prestar atenção que uma linha só é criada perpendicularmente quando o primeiro ponto escolhido for já uma linha pré-existente. Se simplesmente escolhermos o nada, nossa linha não será perpendicular, obviamente, ao nada. Entretanto, toda linha criada pode ser utilizada como base para a criação de uma linha perpendicular. O próximo tipo de linha é a linha tangencial. Essa linha ela trabalha melhor com elipses. Esta linha escolhida aqui, ela é criada tangenciando uma forma. Para facilitar a visualização, vamos utilizar aqui o círculo. A utilização dela é semelhante à do tipo de linha anterior. Clica-se num ponto de base de uma forma, aqui do círculo, e puxa-se para um lado. Agora, como vocês podem observar, a linha ela se arrasta, ela se move, se comporta, sempre tangenciando a nossa forma base. Por mais que nós possamos puxá-la e estendê-la ao infinito, ela sempre estará de tal maneira que tangencia a nossa forma, tanto internamente quanto externamente. Aqui, e assim por diante. Como podem ver, as ferramentas de linha de dois pontos são bastante simples de se utilizar. Mesmo essas formas relativamente mais complexas, como a linha de dois pontos e a linha tangencial. Como dá até para observar aqui, aplicando-se a linha tangencial a uma linha simples, nós não temos o efeito de uma tangência. Certo? A próxima ferramenta é a ferramenta de caneta. Essa ferramenta ela cria segmentos de curva a cada ponto, ou seja, nós criamos cada ponto no segmento de uma curva com a visualização da criação desse segmento de curva. Próximas aulas eu apresentarei uma outra ferramenta chamada Bezier, que, como vocês notarão, é bastante parecida com a de caneta. Elas possuem algumas leves diferenças entre si. Bem, essa ferramenta é um pouquinho mais complexa em relação às outras, porque ela, em tempo real, cria um ponto curvo no qual você, de cara, já trabalha a curvatura dele. Como vocês devem se lembrar, quando nós pegamos alguma forma, por exemplo esta aqui, e selecionamos um ponto dela e transformamos numa curva, nós temos aqui estes pequenos controles para trabalhar a curvatura do ponto. Só que isso aqui nós fizemos depois do ponto criado. Não chegamos a fazer essa atividade durante a criação do ponto. Na ferramenta de caneta, nós faremos justamente isso. Criamos o ponto e ao mesmo tempo podemos configurar a curvatura dele. Vamos criar aqui um ponto e, como vocês podem perceber, esse pequeno quadradinho azul apareceu. E aqui, arrastando para um dos lados, vocês podem ver que aquele controle de curvatura já aparece. Isso porque nosso ponto já é criado um ponto curvo. Ao desselecionarmos aqui na parte onde estava o mouse, o cursor, a linha foi criada para essa direção, formando uma curva em relação a este ponto aqui. Criamos aqui, podemos trabalhar a curvatura daquele outro ponto, e aqui dá para ver que um preview de como ele ficará de acordo com aquela curvatura, e assim por diante. Todos os pontos, como eu disse anteriormente, eles são já curvos. Quando, através aqui da ferramenta de forma, selecionamos um ponto, vemos que ele de cara já vem selecionado aqui como curva.
e, em geral, como sendo um ponto, um nó simétrico. Essa ferramenta aqui, juntamente da Bezier, que é bastante parecida, é importante que se pratique bastante ela, justamente por ela criar pontos em tempo real e pontos curvos. Isso aqui adiciona um pouquinho de complexidade já ao desenho, mas nos permite diversas possibilidades diferentes de desenho para se fazer. Como no mesmo desenho temos uma forma, uma linha reta, e já a partir de um ponto dela criarmos linhas curvas, como eu fiz aqui. Como um exemplo, tentaremos desenhar um olho através dessa ferramenta aqui de caneta. Como é a ferramenta mais difícil, utilizaremos ela. Só uma coisinha que eu gostaria antes de ressaltar, os desenhos criados através dessas ferramentas de desenho, eles se comportam como qualquer outra forma. Então, formas fechadas serão preenchidas, a espessura das linhas e a cor delas, das bordas, quer dizer, podem ser alteradas, podemos aplicar mídias artísticas, como vimos podemos aplicar mídias artísticas, como vimos nas últimas aulas, e etc. Se comportam como qualquer outra forma no CorelDRAW. Certo, vamos lá. Vamos utilizar como base algum olho um pouquinho ao estilo mangá, por serem um pouquinho mais fáceis de serem desenhados. Vamos criar aqui um ponto inicial, e aqui um ponto, e vamos adicionar uma curva a ele, formando a parte superior do olho. Clicamos mais uma vez aqui, um pouco aqui, para fechar essa parte. Mais um ponto aqui, um ponto curvo. Um ponto um pouquinho curvo aqui e selecionamos aqui. Com um pouquinho torto, mas já arrumamos. Um ponto aqui, para criar a parte de baixo das pálpebras. Aqui. Pontinho para cá. Vou fazer direto aqui. Agora com uma elipse, vou adicionar o olho. E de novo com a ferramenta de caneta e sobrancelha. Sobrancelha aqui um pouquinho irritada. Certo. Alterar aqui um pouquinho esse olho através da ferramenta de forma. Puxar um pouquinho para cá. E esticar um pouco para cá. Suavizar um pouquinho isso aqui. Cada vez mais o personagem desse olho aqui parece mais irritado. Bem, deixaremos assim. Agora, colocar em cor preta a pálpebra. Isso aqui um pouco acinzentado. Preenchimento aqui interativo para uma aparência um pouquinho melhor. Vou adicionar aqui um verde, uma cor um pouco castanha. Vou criar aqui um degradezinho, utilizando um pouco mais esse olho. O ponto final dele, ao invés de branco, colocar aqui, escolher uma paleta, um tom mais amarelado. Este aqui. Aqui tá ótimo. E puxar isso aqui um pouquinho pra cá. Agora, retirar a borda. Botão direito aqui, não retirar a borda. Mesma coisa pra cá. Mesma coisa pra cá. Isso aqui, apesar de não aparecer, vamos manter. Adicionar um pouquinho mais de detalhes a este olho. Ficarem bons. Tá. Um ponto aqui, outro aqui, uma âncora, ponto aqui, uma âncora, opa. Vejamos, não ficou muito legal não. Deixar do jeito que estava antes.
apenas corrigir aqui com 2 cliques tá. 2 cliques aqui para ajeitar o objeto, certo. Agora para aumentar um pouquinho aqui essa sobrancelha, ficar mais interessante, duplicar essa forma aqui, Ctrl D, arrastar aqui um pouquinho para o lado, espelhar horizontalmente, diminuindo um pouquinho aqui para dar um efeito mais do olho estar um pouco na lateral, um semi-perfil, digamos assim. Certo. Adicionar aqui um nariz, também com a ferramenta de caneta. Nariz bem básico. Adicionar um preenchimento aqui. E aqui uma narina, só para parecer que isso aqui é apenas a sombra do nariz. Fez um preenchimento. Retirar as bordas, melhor aspecto, e uma boquinha meio aberta, assim, de preocupação, a preta. E só. Bem, como vocês puderam ver, esse aqui foi um desenho um pouquinho mais avançado em relação aos desenhos e os tipos de arte que nós fizemos até agora. Essas ferramentas de desenho avançadas, como eu disse, elas exigem um conhecimento já prévio, uma prática já prévia no trabalho com pontos. Então é realmente necessário que saiba-se trabalhar com pontos e fazer alterações neles caso necessário e etc. Eu peço que tentem reproduzir mais uma vez, eu peço que tentem reproduzir este exemplo aqui, porque ele junta diversos conceitos, como o que nós vimos agora da ferramenta de caneta, um pouquinho de coisas básicas como espelhamento, cores, preenchimento. Peço que façam os exercícios também, porque nós trabalharemos bastante com ferramentas de desenho e essas são sim um pouco mais complicadas. Agradeço por assistir essa videoaula e até a próxima.